Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício sobre gráficos do Move. A gente apresenta uma situação agora que envolve duas motos e ele pergunta para a gente qual que vai mais longe e a diferença que existe entre elas. Esses exercícios são clássicos de gráficos de velocidade por tempo que nos traduzem uma pergunta sobre o deslocamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse exercício. Mas se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a todos, né? Um pouquinho mais sobre física e isso que aqui a gente está fazendo. Bora lá então? Então ele fala o seguinte, que são duas motos que foram colocadas lado a lado, então isso é importante. Então o que elas partem de um mesmo ponto e aí fazem deslocamentos diferentes e ele vai perguntar aí no final qual que é a distância entre elas depois de 10 segundos. Então, ele fala que as velocidades nos primeiros 10 segundos de movimento foram anotadas no gráfico abaixo. Então, tem um gráfico aqui. Determina a distância entre elas após os 10 primeiros segundos desse trecho. Bom, vamos começar então falando o seguinte, ó, vamos ver quanto que a moto 1 vai andar. A gente pode fazer aqui a área desse gráfico da moto 1, ó, tá vendo? Então a gente está aqui já montando um esquema para descobrir quanto que a moto 1 a partir do gráfico de velocidade por tempo que a moto 1 fez. Por quê? Porque existe uma relação, aqui acho que isso é importante, que a gente fazer que o quanto se anda em um gráfico de velocidade por tempo é igual numericamente à área da velocidade do gráfico formado de o gráfico, a figura geométrica formada num gráfico de velocidade por tempo. Na figura da moto 1, eu fiz aqui de vermelho porque a representação é vermelha aqui, eu tenho um trapézio. Então isso aqui vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Por quê? Porque a figura é um trapézio e a área do trapézio é calculada dessa maneira. Então, desse modo, você vai montar aqui que a base maior vai de 0 até 10, ou seja, a base maior vale 10, mais a base menor vai de 4 até 10, então a base menor vale 6, a altura vale 20 aqui, tudo isso dividido por 2. Quando você monta isso, esse delta S1 aqui vale 160 metros. Maravilha. Então, tranquilinho, achamos o quanto a moto 1 andou. Usando essa mesma lógica, né, a gente pode achar quanto vale o delta S2, que é o quanto a moto andou aqui, a moto 2 andou, né? Então vamos fazer aqui de azul para fazer uma diferença entre elas, ó. O que eu estou achando agora, a área rachurada aqui, é a área do triângulo. Veja que eu estou criando aqui com essa parte azul a área de um triângulo formado cuja base vale 10 e a altura vale 25. Então, da mesma forma, né, o ΔS dele numericamente é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quando a gente faz essa conta, né, a base vale 10, a altura vale 25, dividido tudo isso por 2, isso dá 250 dividido por 2. Eu tenho um delta S2 de 125 metros. Pronto. O que que eu descobri agora? Que a diferença que existe aí entre os dois é de que existe aqui uma diferença de 160 menos 125, né? E isso dá uma diferença de 130 metros. Vamos colocar aqui, de 130 não, de 35 metros, que é o quanto cada um andou, né? Então veja, a resposta que ele está procurando aqui é os 35 metros que a moto 1 andou a mais do que a moto 2. O que que eu vou fazer agora? Se você não ficou muito satisfeito com essa resposta, eu vou te dar outra opção. Outra opção em que sentido, né? Eu vou te mostrar que é possível resolver esse exercício sem fazer a área do gráfico, fazendo as equações do Move. E eu vou te mostrar agora, vou só pausar aqui, apagar o que a gente tem, e a gente vai resolver esse exercício pelas áreas do Move para ver se de repente é uma outra opção que você poderia resolver também. Boa, vamos fazer agora pelo método usando as equações do Move. Então, no primeiro método, a gente fez pela área do gráfico e aqui nós vamos dividir esse movimento em duas partes. Primeiro, o quando ele está no movimento acelerado, a gente está falando da moto 1, tá? E depois quando ele está com a velocidade constante. Primeira coisa, para nós acharmos durante o movimento acelerado, durante 4 segundos ele acelera. Para a gente achar o ΔS da primeira parte,
a gente vai falar, pode usar a equação conhecida como sorvetão, né? A equação aqui do sorvetão precisa de três variáveis: a velocidade inicial, o tempo e a aceleração. A velocidade inicial a gente já sabe que vale zero. Aqui, ó, parte do zero. Então, esse ΔS1 aqui, a gente pode falar que é zero vezes o tempo 4. É no instante 4 que a gente está estudando. Só que a gente precisa descobrir qual que é a aceleração dele. E a gente consegue achar aqui, ó, fazendo que a aceleração é constante, né? Então, podemos fazer ΔV sobre ΔT. Veja que existe uma variação de 0 até 20, isso daqui durante um tempo de 4 segundos. Isso dá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Maravilha, então eu sei que a aceleração dele é 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Beleza. Deixa eu apagar aqui que ficou o resquício do exercício anterior. Aqui dá zero, né? Aqui dá zero aqui, porque 0 vezes 4 dá zero. 4 ao quadrado é 16, e 16 vezes 5, isso dá 80. Sobre 2, isso dá 40 metros. Então, os primeiros 4 segundos, ele anda 40 metros. Agora veja, o ΔS1, que eu vou chamar de ΔS1', que é o segundo trecho da trajetória, ele está sobre velocidade constante. Para a gente achar a velocidade com velocidade constante, a gente só usa que velocidade é ΔS por ΔT, e aí, nesse caso, multiplicando em cruz, ΔS é a velocidade vezes o tempo. Então, a gente pode falar que a velocidade vezes o tempo, nesse caso, a velocidade constante em 20, durante os 6 segundos, que é do 4 até o 10. Então, esse ΔS1' é igual a velocidade dele dá 20 vezes 6 segundos. Isso dá um total de 120 metros, o ΔS1'. Então, para a gente saber o quanto o ΔS1 total aqui percorreu, eu vou ter que andar os 40 mais 120. Isso dá um ΔS total de 160 metros, que é igualzinho àquilo que a gente tinha encontrado lá no item fazendo pela área do gráfico. Agora, pelo o método da Moto 2, da mesma maneira eu vou achar o ΔS2 vai ser a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração t quadrado sobre 2. Novamente, a aceleração da Moto 2 é zero, novamente porque é o mesmo da Moto 1, né? Então vai ser 0 vezes, só que veja, a Moto 2 ela tem aceleração constante até 10, então a gente vai colocar que o tempo aqui é 10. Mas isso pouco vai importar, porque vai cortar, né? Que é tudo 0 vezes qualquer coisa dá 0. E aí o que a gente monta, né? A gente precisa saber quanto é a aceleração dele. Assim como a gente fez esse, a gente pode falar que a aceleração é ΔV sobre ΔT, e aí nesse caso aqui a gente vai ter os 25 metros por segundo, a variação de 25 em 10 segundos. Isso daqui dá 2,5 metro por segundo ao quadrado. Então, mais 2,5 vezes o tempo é tempo de 10. 10 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Substituindo aí na equação, né? O instante final é 10. E desse modo, a gente descobre que o ΔS dele vai ser 100 vezes 2,5, o ΔS2, eu encontro também 125 metros. Essa é a resposta do quanto a moto andou. Agora, para responder a pergunta dele, a gente quer a diferença que existe entre eles. A diferença são 160 metros percorridos pela Moto 1 menos os 125 metros percorridos pela Moto 2. Isso daqui me dá uma resposta de 35 metros, que foi exatamente a distância que nós encontramos quando fazíamos lá pelo método do gráfico. E aí você escolhe qual método é mais interessante para você, se é o método do gráfico ou o método da resolução pelas equações do Move, que dá certo do mesmo jeito. Você tem que encontrar qual que você acha melhor, e a gente está aqui para demonstrar todas as possibilidades e deixar para você escolher a mais fácil. Beleza? Então, questãozinho sobre gráficos do Move. Espero que você consiga e tenha entendido passo a passo. Se ela te ajudou, deixa seu like aqui e também se inscreve no nosso canal para cada vez mais chegarmos às pessoas. Grande abraço, até a próxima.